E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sentiu Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Antes de começar o jogo, quando saiu a escalação do Grêmio, aí, eu ainda fiquei pensando, mas eu não aguento mais ver esses mesmos cabeça de bagre. Não aguento mais ver essa mesma escalação. E tu tem que fingir que esses caras hoje vão jogar. Fingir que o PP vai destruir. E PPzinho, que puta que ele pariu, por causa do cara, a puta que pariu. E Alisson, cara de retardado, e esse vagabundo aí que finge que é craque, não joga um ovo, né? Diego Souza lá na frente fazendo gol sozinho. Bah, não aguento mais, cara, não aguento mais, sinceramente. Ah, tomar no cu. Então vamos lá. Primeiro tempo o Grêmio até parece começar mais organizado, né? Travando um bom duelo ali com o time de São Paulo, que também é outro time mequetrefe, papo furado, bando de puto. Né? Aquele idiota lá que achava que jogou no Barcelona lá, é o jogador com mais título no mundo, claro, nas costas dos outros. Tá, vai se fuder esse louco aí, puxa saco do Ney Bicha lá, um mau caráter, outro mau caráter que ajuda outro mau caráter, a seleção do cara não ganhar bosta nenhuma aí, sacou? Vai se fuder, tu tem que comer muita polenta pra sair da lateral, querer jogar no meio campo, vagabundo. Fica jogando um nomezinho que tu não tem e tem as custas dos outros aí. Chinelão. Vai te foder, pau no cu. Vai usar a roupinha do gafanhoto, parece um gafanhoto, aí ele é fecho. Ele tá por dentro das tendências. Sai daí, a tendência é dar a bunda ao puto. Sai daí. Então, o Grêmio até começa bem, cara. Olha o Matheus Henrique de primeiro volante, o Michael livre, o lateral esquerdo muito acionado, né? O Barbosa não cruza nada certo, enquanto o direito não pode subir para dar uma segurança pro Michael, né? Porque o Matheus Henrique sozinho em nada é a mesma coisa. A dupla Tesar com terror. Um terror, é só apertar que eles tremem, que eles se atrasam, que eles deixam passar. Não sei o que está acontecendo, cara. Mas ainda assim o Grêmio lutou no primeiro tempo. Lutou. Aos 23 minutos, o Grêmio dá seu primeiro chute com o Diego Souza, tá? Onde o Jean-Pierre resolve se mexer e participar da jogada. Mas fora isso, se esconde, dorme em campo, não se esforça, não tem noção do que está acontecendo e é falta de respeito com o Grêmio, consequentemente com o dono do Grêmio, o torcedor. Renato está perdido, está aéreo, nem ouvi a entrevista dele, nem quero ouvir. E é como eu digo, pessoal, o Renato é o meu maior ídolo no futebol. Maior. Foi ele que deu o Mundial pro meu clube. Esse dia eu ainda tá falando, cara, sabe que eu acho que eu nem gosto de futebol? Eu olho o jogo do Grêmio, sacou? Está dando lá, hoje o Palmeiras joga com... o jogo do Palmeiras, a puta que pariu do Palmeiras. Entendeu? A puta que pariu do Flamengo, do Santos, a casa do caralho, a puta que pariu. Mas realmente o Grêmio consegue marcar com afinco, palhaçada, espiritismo, e o Diego Souza tá lá para conferir, né? Mas se vocês olharem, o Grêmio não tem mais velocidade, o Grêmio não tem velocidade para marcar. Ontem, sem a bola, na marcação, marcando, o meio campo jogou, né? Os volantes funcionaram bem quando tiveram gás. Né? Mas o Grêmio não tem mais uma jogada pela esquerda, não tem mais o extremo veloz pela esquerda, os caras têm medo, cuida que o PP tá ali, não tem, cara, o Grêmio não tem, o PP não joga mais nada. O Alisson, um bom jogador, esforçado, mas se o time tá bem, se não, é um nabo, um jogador comum e um perna de pau. Então é complicado, pessoal, sabe? Ainda assim, saímos ganhando no primeiro tempo, né? Marcando 3 pontos, Cara, eu já tô cansado dessa coisa de vaga, Libertadores também, mas tudo bem. Né? Mas termina o primeiro tempo aí de uma maneira bem tranquila. Aí. Só que é um nabo, velho. Tem só o Diego Souza sozinho, se a bola chegar ele faz. Também não faz mais nada mais que isso. Se o cara tiver a 2 metros dele, ele não vai correr marcar o cara. E aí já é demais. Né? Mas, cara, ninguém abastece o homem. E se abastecer, é caixa. Então é complicado, o setor do Grêmio não tem setor ofensivo, ataca muito mal. No segundo tempo, aí voltou a maloidice sempre. Aí é complicado.
Segundo tempo, assim, ó, olha o primeiro tempo, desliga, acende uma vela, reza para não ter tapado de nojo, reza para que tivesse seguro o resultado positivo, que tenha feito um resultado positivo no primeiro tempo. Segundo tempo, eu não sei se é o fator físico, porque, cara, assim, ó, os caras não cobram, jogam, param. Nós já estamos dependendo do Maicon, olha só, cara, dependendo do pobre do Maicon. Fica difícil. Então, no segundo tempo, realmente, São Paulo virou o jogo. Ganhou de 2-1. Vocês querem que eu fale o que aqui? Falar o que eu venho falando sempre. O time, já no primeiro tempo, deu uma melhorada. Já está cheio de defeito. Segundo tempo, ninguém deu uma piorada. E aí, que é o quê? Que é o defeito completo, cara. Então, assim, ó, a esperança do torcedor é essa. Nós, no fundo, eu, pelo menos, estou cagando pro brasileiro. É ganhar essa Copa do Brasil. É caneco e estamos na Libertadores. Mas do jeito que tá, os caras têm esperança contra o Palmeiras. Eu tenho, cara, só que tem detalhe. Se apertar, se jogar, ganha do Palmeiras, só que tem detalhe. Eu já não sei se aperta e se joga sequer. Entendeu? Eu já tô de saco cheio desse time. Tá de saco cheio desses cabeça de baga. PP, esse anão desse... Senta no colo do Renato, esse Matheus Henrique. Ficar rodeando pra lá, rodeando pra cá, rodeando pra lá, rodeando pra cá. Tu não é o Arthur, velho. Seja tu, como tu era antes. Sacou? Esse outro mequetrefe, esse mau caráter, esse Jean-Pierre, esse bagaceira. Bagaceira. Mas vai a puta que te pariu. Sacou? Isso aí tem que mandar embora. Sei lá, cara. Perde o investimento, rescinde, não sei como é que funciona. E diz assim, tá solto, velho. Tá solto, vai vender picolé. Sacou? Vai a puta que te pariu, vai vender mandolate na praia. Vai ser salva-vida. Vai pro BBB. Vai dar o cu pro Nego Di arranhar. Mas vai a puta que te pariu, fedorento chinelão. E mais essa outra meia dúzia de fedorento chinelão que tá no time do Grêmio aí, cara. Esse preparador fez uma puta que pariu. Seu amigo do Renato, o Renato vai puta que pariu também. Porque não consegui segurar pelo menos um resultado dentro de casa com esse time moloide. Esse time moloide de boneca do São Paulo vai tomar no teu cu.